Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, todos somos bem-vindos à casa do Pai. Graças a Deus pela presença de parte da igreja, embora reconheçamos que em razão do feriado, muitos acabam viajando e regressando um pouco mais tarde, né? Sem tempo para vir à casa de Deus. Não foi o que aconteceu comigo, que eu também viajei. Depois da convenção, a gente acaba cansando um pouco e fomos descansar uns 2, 3 dias, mas esforçamos para chegar a tempo, né? O culto. Glória a Jesus. Meus irmãos, em pé, como estamos, vamos à leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o irmão Lucas, capítulo 19, os versículos 11 a 27. Lucas 19, 11 a 27. A parábola das 10 minas. Assim disse Jesus. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Disseram eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É bom, mas é justo, né? Levante sua mão e ore. Deus Santo, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos concede de te servir na tua casa. Obrigado por todos que aqui comparecem. Meu Deus, fala aos nossos corações a tua palavra, para que haja nessa noite edificação, exortação, consolação. Abençoa-nos com completa bênção, nós pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, assentai-vos por favor, Deus abençoe. Na apresentação vi alguns irmãos que nos visitam, já foram devidamente recepcionados, mas de fato vocês são bem-vindos à nossa igreja. Essa igreja é a igreja evangélica
Assembleia de Deus, sede do Campo de Campinas, né, aqui em Goiânia. Nosso ministério é o Ministério de Madureira, que completa este ano 100 anos de fundação, né? Nosso primeiro apóstolo, né, que fundou esse ministério, Paulo Leivas Macalão, no ano de 1926, ele saiu evangelizando no subúrbio do Rio de Janeiro, e a partir dali fundou então o Ministério de Madureira, porque mais tarde transferiu-se o trabalho para Madureira, né, um setor, um bairro no Rio de Janeiro, e que deu o nome ao nosso ministério. Até hoje está a sede lá na rua Carolina Machado, 174, né? Ali no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, Zona Norte, né? Muito bem. Então você está num bom lugar, né? Continue conosco, né? Deus abençoe. Graças a Deus. Amados, sempre que abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco, né? Palavra que não é minha nem sua, ela é de Deus, né? E toda a palavra de Deus é boa para promover aquilo que a profecia promove, né? Que é consolar, exortar e edificar. A palavra tem essa graça, né, de promover ao mesmo tempo, né, consolo, exortação e edificação para o povo de Deus. Essa parábola, ela foi contada por Jesus, pelo Senhor Jesus, para ensinar sobre a responsabilidade de gerenciar os dons e recursos divinos enquanto nós aguardamos o seu retorno. Então, Jesus é muito rico, né? As riquezas de Deus são eternas, riquezas da graça, riquezas da glória. E Deus confiou aos seus homens de confiança, né, dele, mulheres de confiança, essas riquezas. Aqui fala de mina. Mina é uma moeda de alto valor. Há uma parábola dos talentos que traz a mesma verdade, a mesma moral, o mesmo ensinamento, né? Até alguém acha que é a mesma parábola dos talentos e das minas, mas o ensinamento que Jesus transmitiu é o mesmo para todos nós. Claro que numa circunstância que Jesus contou essa parábola, nos despertando para uma grande vigilância que nós devemos ter, sempre sabendo que Ele voltará. E se Ele vai voltar, eu preciso ser muito diligente, muito responsável com aquilo que Deus me confiou, os seus dons, os seus bens, seus recursos, né? Que Ele deixou conosco. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus não dá a sua glória para ninguém, mas Jesus falou: dei-lhes a tua glória, né? Assim como o Senhor me deu, eu também entreguei para eles a glória do Senhor, seu poder, sua graça, sua sabedoria, seu conhecimento. A força de Deus foi entregue aos seus, né? Nessa oportunidade, Jesus então contou essa parábola, porque eles esperavam a chegada do reino de Deus, e o Senhor, e certamente Jesus sabia que seria rejeitado, como estava sendo rejeitado pelos judeus naquela ocasião, naquela época. Então ele usa, e sempre usou, né, parábolas para clarear o assunto, para ilustrar o ensinamento que ele gostaria de trazer. O que nós temos aqui é que o Senhor tem nos dado a nós, e nos tem como fiéis, né? Aquele Senhor poderoso, rico, nobre, a Bíblia, um Senhor nobre, importante, que tinha uma outra missão, e enquanto ele estava naquela missão, ele confiou as suas minas, seu dinheiro, seus recursos aos seus servos, né? Eu sou servo de Deus, você é servo de Deus, nós somos servos, e os bens de Deus estão conosco, não é? Os dons e talentos foi confiado a nós, a sua igreja, o seu povo, não para nós ostentarmos isto, mas para nós sermos proativos, para nós negociar. O Senhor está procurando, irmão, bons negociantes,
Gente que saiba multiplicar o pouco, transformar o pouco em muito. O primeiro exemplo que nós temos é do próprio Jesus. A palavra diz, também no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que Jesus, com 12 anos de idade, ele foi levado ao templo pelos seus pais e foi esquecido lá, né? Foi esquecido. Quando depois de 3 dias, onde está Jesus, com quem está Jesus, Maria não sabe, José não sabe, os primos não sabem, os irmãos não sabem também, e não acharam Jesus, voltaram correndo para Jerusalém, procurando por Jesus. Encontraram ele aonde? No templo, na casa de Deus. E depois de dar um certo sermão em Jesus, né? Eu e seu pai, ansiosos, te procuramos há 3 dias, né? E ele falou uma palavra que está dentro do que eu estou falando aqui hoje. Ele disse: não sabeis vós que me convém cuidar dos negócios de meu pai? O homem da parábola fala: negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Então Jesus, vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos interesses de meu pai, dos negócios. Você sabia que Deus tem negócio nessa terra, né? Deus tem negócio no mundo inteiro, no universo, para todo lado. Deus tem lá os seus interesses, né? Ele criou todas as coisas para a glória dele, e ele zela disto. Seja em qualquer planeta, em qualquer galáxia, em qualquer local do universo, Deus tem lá os seus negócios, né? Seus interesses no universo. E aqui na terra também, Deus tem os seus negócios. Jesus falou: eu vim para cuidar dos interesses de Deus aqui, do Pai, né? Dos negócios de meu Pai. E Jesus foi um bom negociante, né? Ele soube cuidar dos interesses do Pai. E qual é o maior interesse do Pai? Era a sua missão, né? A missão de salvar o mundo, a missão salvadora. Jesus eu vim aqui cuidar desse negócio de Deus, de salvar o homem, libertar o homem do poder do pecado, do jugo de Satanás. É o interesse que Deus tem aqui no mundo, é de ver o ser humano livre, salvo, liberto, e eu vim aqui cuidar disto, né? Ainda que eu tenha que dar a minha vida, mas eu vim aqui fazer um negócio, cuidar do interesse do Pai. Só que Jesus fez muito bem o papel dele, e ele confiou a nós continuar fazendo esse trabalho, cuidando dos interesses de Deus aqui na terra. Agora, negociai até que eu volte. Será que nós temos, assim como Jesus fez, um bom negócio, né? Trabalhou com diligência, com dedicação, com amor, com cuidado, com zelo. Ele amou trabalhar para o Pai e fez o serviço muito bem feito. O resultado foi maravilhoso, né? Então, o Salmo diz lá: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Ele conquistou tudo, né? E está entrando triunfante aqui no céu. Na parábola dos talentos, a recompensa: bem-estar, servo bom e fiel. Entra para o descanso, entra para o gozo. Aqui o resultado: bom servo, você vai se tornar uma autoridade, um governante. Você vai dominar sobre cidades. A recompensa é diferente. Jesus recebeu a glória eterna, reintroduziu-se na eternidade, cheio de toda a glória, louvado, exaltado pelos anjos, pelos santos, pelo próprio Pai, né? Que recebeu o Filho de forma gloriosa no céu. Ele entrou triunfante lá, resultado de um bom trabalho que ele fez aqui. Ele soube negociar com o talento, com o dom, com a graça que o Pai lhe conferiu para trabalhar aqui neste mundo. Será que nós temos feito isto? Você está negociando com os dons de Deus, com essa mina que Deus te deu? Ele falou em dinheiro, né? Primeiro fala mina, depois fala: chama aqueles homens que eu deixei o meu dinheiro com eles, meus bens com eles, vamos acertar a conta. O Senhor está dando um grande tempo para a gente trabalhar. O tempo está passando. E será que nós estamos conquistando para Jesus? O que é que Deus quer de nós? Por que Ele deu esses dons e talento? Primeiro, para a expansão do seu reino na terra. Temos usado esses recursos, esse dinheiro, para expandir o reino de Deus, para aumentar o reino de Deus. Como, por exemplo, o rei Davi,
quando assumiu o reinado, conhecedor da palavra de Deus, ele descobriu que Israel não tinha conquistado no tempo de Josué toda a terra prometida por Deus. Ele falou: então eu vou negociar, vou trabalhar, vou guerrear, vou lutar para expandir o território de Israel, para ampliar, conquistar muitas terras. Nunca Israel teve tanta terra como no tempo do rei Davi, porque ele levou a sério, cuidar dos negócios do pai. Se é para ir naquele limite, eu vou naquele limite. Será que nós temos esse interesse de expansão do reino de Deus? Como é que eu posso? Cada alma que eu ganho para Jesus, eu estou expandindo o reino de Deus. Cada casa que o nome do Senhor é implantado ali, eu estou expandindo. Cada setor que se abre e nós estamos lá presente, eu estou expandindo o reino de Deus. Cada demônio que sai de um corpo e o Espírito Santo ocupa, eu estou expandindo o reino de Deus. Cada pessoa que eu evangelizo, eu estou multiplicando uma mina, aumentando o capital de Deus na terra. Sempre, em qualquer local que eu estiver, que eu começar a fazer a obra de Deus, a testemunhar de Jesus, a ampliar a influência do cristianismo ali, eu estou fazendo um bom negócio. Estou negociando bem, com graça, com sabedoria. Eu fui buscar um recurso sobre um bom negociante, do ponto de vista humano mesmo. Quais são as características de um bom negociador, de um bom negociante? Negociai até que eu volte. E há alguma coisa que pode ser aplicado para nós nos tornarmos um bom negociante, a pessoa pega dinheiro mesmo, recursos, bens dessa vida, e ele vai multiplicando o seu capital, vai ampliando o seu comércio, vai negociando tão bem que daqui a pouco uma mina vira 10, 100 mil vira 1 milhão. Ele só tinha 50 mil, hoje ele tem 5 milhões. O que foi? Roubou? Porque aplicou aí em algum banco? No caso não, é porque ele negociou bem, fez bons negócios e que rendeu muito. Mas o que é que acontece? O que um bom negociante precisa? Primeiro, segundo essa consulta que eu fiz aqui, são características de um bom negociante: empatia, entender o comportamento humano, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da outra parte, não pensar só nele, pensar no outro. Empatia e inteligência social, criar conexões. Então qualquer um de nós precisamos primeiro criar bons relacionamentos, A igreja precisa estar inserida no contexto que ela vive. E a palavra diz que em Jerusalém a igreja fez isso, porque caía na graça de todo mundo. O povo gostava da igreja, as autoridades não, queria perseguir, mas a população, como essa gente que não entende a lei, amava a igreja. Eles criaram boas conexões, empatia, se colocava no lugar do outro, sentia a dor do próximo, porque era uma igreja cheia de misericórdia. Dava alimento, dava pão, dava comida, foi criando um relacionamento. Eu lembro que o pastor Albino contava muito, quando ele começou o ministério dele em Jaraguá, ele alugou um salão ali, e ele comprava balinhas, e chamava as crianças que passavam na porta da igreja, e dava balinha para as crianças. As crianças entravam e assistiam o culto. Não tinha ninguém, ele e mais Olinda cantando lá, mas as crianças sentavam, porque no final tinha balinha, E aí as crianças sempre voltavam no culto. E as crianças: pai, aquele pastor é bom demais, vamos lá também. E começou a trazer a mãe, trazer o pai. E o pai foi convertendo, a mãe foi se convertendo, E ele fundou o trabalho assim, com essa estratégia, Com essa estratégia. Então o bom negociador, o bom comerciante, e a igreja precisa dessa graça. Lá em Jerusalém, não eram só os da igreja, e muita gente veio para a igreja porque tinha o que comer, Olha, lá está dando pão para o povo, lá tem comida, E o povo afluía para aquela igreja. Então foi criando uma empatia. A igreja começava a sofrer, compadecer, criar conexões. Primeiro, Primeiro é assim. O bom comerciante é empatia e inteligência social.
escuta ativa, saber ouvir, né? Saber ouvir. Geralmente eles fazem uma pesquisa antes na praça, né? Escutando quais são as demandas, né? Quais são os produtos que está faltando ali. Ele faz um levantamento de campo, uma coisa assim, né? Para entender. A igreja também é desse jeito. Preparação e planejamento. Conhecer profundamente o produto. Como é que você vai vender um produto se você não conhece? Como é que você prega o evangelho se você não sabe? Fala de um Jesus, né? Até os demônios falaram: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus. E tem crente que não conhece bem Jesus e quer falar de Jesus, irmão. Aí se dá mal, né? Eu esconjuro-te em nome do Paulo que Cristo prega. Eu não respeito você, não. Em nome do Cristo que Paulo prega. Você não prega esse Cristo, não. Você não tem ele na sua vida, não. É Paulo que tem. Aí em nome do Jesus do meu pai, da minha mãe, Jesus dos crentes. Isso não vai dar certo. Você tem que conhecer bem o produto, conhecer bem a mercadoria, conhecer bem o evangelho, bem a palavra de Deus. Você ouve um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, ontem, amanhã, e você vai tomando conhecimento do verdadeiro produto que você vai entregar para as pessoas, que no caso nosso é a palavra de Deus, né? Comerciante, então, ele tem uma preparação, um planejamento, conhecer profundamente o produto, conhecer o mercado, conhecer os concorrentes, né? Com quem nós estamos lutando, né? Não é contra a carne e o sangue, contra principados, potestades. Tem que conhecer todo o ambiente para saber vender o produto. Tem que ter o controle emocional, capacidade de manter calma, especialmente sob pressão, saber ouvir um não e continuar insistindo, manter a calma diante das pressões. É assim que o homem vai rompendo, vai crescendo na vida. Assertividade, persuasão, comunicar objetivos de forma clara e direta. Flexibilidade e criatividade, capacidade de se adaptar a situações inesperadas, encontrar saída alternativa. Visão estratégica, né? Visão de cima, enxergar o jogo da negociação como um todo. Ética, agir com integridade para construir confiança. Como que alguém vai ser um bom negociante do reino de Deus, das coisas de Deus, se ele não tem ética, se ele não adquire confiança das pessoas, se ele não é íntegro, se ele não tem moral, não tem autoridade, se não é bem, né, não tem bom testemunho, ele não consegue vender o produto dele, passar para frente a mensagem. Aí ele erra muito, né? Estar sempre aprendendo, ser capaz de receber sempre ensinamentos novos para melhorar a sua performance. Então, bom negociante, há muitas coisas aqui que eles colocaram, né? Inteligência emocional, preparação estratégica, habilidade de comunicação. Produto é bom, né? O produto é bom. Tem que saber vender. Você sabe aquela história de Olavo Bilac? Que um moço queria vender o sítio e procurou ele. Eu quero anunciar, né, no jornalzinho da cidade, eu quero anunciar meu sítio, a minha chácara. Faz um texto para mim, né, anunciando o meu sítio. E Olavo Bilac fez um texto, ele vende-se um sítio maravilhoso de 2 hectares, onde correm águas cristalinas, há um verdejante, há um lago não sei do que, onde os pássaros cantam, e foi vender produto, né? E aí passou uns dias, vendeu o sítio. Eu desisti. Eu não sabia que eu tinha um sítio tão bom, tão bonito, né? Igual você descreveu. Não vou vender nada, né? Mas tem que saber vender o produto, né? Muita gente às vezes não quer o evangelho, porque a gente não está sabendo falar direito, né? Não está dando certo, não está multiplicando o capital, não está ampliando o reino, porque nós não estamos sabendo falar das grandezas, né? Como é maravilhoso Jesus, como é bom o Senhor, como a palavra de Deus é rica, como Deus opera, né? Vai voltando a gente ter essa habilidade, né? De saber levar essa verdade. E esse evangelho eu quero, né? Essa palavra aí é boa, esse Deus desse jeito assim eu aceito, esse Jesus assim, é tudo que eu preciso na minha vida, é tudo que eu preciso da minha vida. Negociai até que eu volte. Olha, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui?
é que nós vamos ter responsabilidade em usar os dons, os talentos, as minas, representam dons, tempo, recurso, que Deus confia para serem usados para a expansão do seu reino. Eu preciso aumentar o patrimônio que Deus me confiou. Não ficar só com isso. E não gastar, não esbanjar. Eu preciso aumentar o patrimônio. Será que nós estamos aumentando? Contribuindo para a expansão do reino de Deus? Jesus está falando da nossa capacidade individual, porque é claro que na parábola dos talentos fala conforme a capacidade, a habilidade. Todo mundo aqui recebeu uma mina, recebeu um talento, recebeu um dinheiro de Deus, e Deus deu porque sabe que você tem capacidade. Aqui foi dado uma mina para cada um, mas os talentos, um recebeu 10, o outro 5, o outro 1, conforme a capacidade, conforme a habilidade. O patrão te conhece, Deus me conhece, Jesus te conhece, e Ele deu conforme a capacidade. Alguma capacidade todo mundo aqui tem, e todo mundo recebeu segundo a sua capacidade. Jesus está dizendo isso: vocês são capazes. Eu não estou confiando no meu dinheiro, a minha mina, alguém que eu sei que é um esbanjador, que é um pródigo, alguém que não tem habilidade nenhuma. Ele não faz isto, não é? Ele conhece e confia e descansa. O medo e a negligência. Veja aí, que na volta do patrão, na volta do homem nobre, para fazer as contas, para fazer o acerto, o primeiro que apareceu tinha um relatório muito bom, né? Todos nós vamos prestar conta um dia do meu trabalho, da minha adoração. Porque é interessante, que eu quero voltar um pouquinho atrás. Quando Jesus estava lá no templo, essa versão corrigida minha aqui fala que não convém cuidar dos negócios, mas há versões que diz: vocês não sabem que eu tinha que estar na casa do Pai? Não é? Não sabeis que eu tinha que estar na casa do Pai? Há versões que diz isto. O que isso significa dizer? Que está na casa do Pai, está cuidando dos negócios de Deus. Você não está perdendo tempo aqui não, você está na casa do Pai. Não é? Está na igreja, está cuidando dos negócios de meu Pai. Está na igreja é fazer um grande serviço para Deus. Está na casa de Deus, vem para o culto, vem fazer o quê? Vim adorar, vim louvar, vim servir a Deus, vim cuidar dos negócios de Deus. Ninguém adora a Deus, mas eu estou aqui para adorar, então estou cuidando dos negócios. Quem está na casa do Pai está negociando. Negociar é até que eu volte. Então, negociar a expansão do reino é ganhar almas para Jesus, é adorar a Deus, é estar a serviço do reino, no sentido que todos sabem que você é um representante de Deus na terra. Ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que serve a Deus, trabalha para Deus. Qual é o seu serviço? Meu serviço é trabalhar para Deus, é cuidar dos interesses de Deus na terra. Você está cuidando, irmão? Qualquer área que Deus te colocou. Veja político ali, veja juiz daqui, veja advogado ali, pedreiro dali, professora de cá. Onde você está? Você está ali cuidando dos interesses de Deus, servindo a Deus ali, ampliando o raio de ação do Espírito Santo ali naquele lugar. Mas quando o Senhor volta, vai prestar contas, né? Eu quero ver como você se comportou, trabalhou. E aquele primeiro que apareceu: Senhor, eu tenho um bom relatório, o Senhor me deu uma mina, aqui estão 10, mas rendeu muito, né? Bom servo. Que alegria para o nobre que voltou. Você tem dado alegria para Jesus, irmão? Será que Deus está se alegrando, né? Está satisfeito com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua contribuição para o reino, sua presença na sua casa, o serviço que você desenvolve em qualquer lugar? Bom servo. Nos talentos fala bom e fiel servo. Não é questão nem da quantidade. Aquele moço, uma mina rendeu 10, né? Mas nem não é isto, porque o outro, uma mina rendeu 5, é bom também, não é? É bom também. Talento,
2 virou 4, 5 virou 10, não é nem a quantidade, mas é a fidelidade, é a dedicação, é a lealdade, é o engajamento, é o compromisso sério com as coisas de Deus. Bom e fiel servo. Você mostrou que você tem habilidade, que você é diligente, é esforçado, é trabalhador, merece governar, merece reinar. Você sabe que isso vai acontecer? No milênio, tem gente aqui que vai governar sobre 10 cidades. Tem gente que vai governar sobre 5 cidades. Os anjos estão aí, né? Estão aí. A Bíblia não fala lá que tem um príncipe do reino da Pérsia? Cada país tem alguém que Deus confiou a ele. Então, padroeira do Brasil não é o que eles pensam, não. Não é o que se fala aí, não. Quando no milênio estabelecer, nós vamos governar sobre cidades. Vamos reinar com Jesus. Mas para isso eu tenho que mostrar que eu tenho habilidade, né? Que eu sou dedicado, diligente, trabalhador, esforçado, responsável com aquilo que Deus confia. Ninguém vai me confiar se eu não for responsável com aquilo. Eu não vou confiar nada. Tem pastor dirigente aí que dá congregação para ele, não vai para frente, só vai para trás, e ele quer reinar sobre 1.000 membros. Não vou dar. Jesus também não vai fazer isso. Agora, tem gente que merece promoção, né? Rapaz, coloquei, ele tinha 10, passa um pouco tempo, está com 100. O homem tem ministério, tem chamada, trabalha, ora, esforça, ele merece ser promovido. Pastor Albino sempre chegava alguém, como é normal isso, faz parte do ser humano, né? Chegava perto dele, eu nunca falei isso, porque isso era coisa dele, né? Pastor, me dá uma igreja grande para me dirigir. Irmão, faz a sua crescer. Aquela grande um dia foi pequena. Faça a sua crescer, ué. Se você fizer, vai ser promovido. Não é assim, olha, uma virou 10, então meu filho, vai reinar sobre 10, vai reinar sobre 5. Agora imagine, chega o elemento lá, Senhor, e sempre é assim, né? A pessoa sempre coloca a culpa no outro, ele não assume. Desde o começo da história foi assim: Adão, a mulher que o Senhor me deu. Foi você, Adão, uma mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma mina, eu guardei ela num lenço, né? O talento que ela enterrou na areia, guardei num lenço amarradinho aqui, porque era dinheiro, né? Moedas, mina. Guardei num lenço, aqui está o que é teu. E por que eu guardei no lenço? Porque eu tive medo. Tive medo de perder essa moeda, essa mina. E eu sabia que eu tinha que devolver para o senhor um dia. Quando o senhor voltasse, o senhor ia querer saber, cadê a mina que eu te dei? Aqui está. Mas por que eu guardei a mina? Porque com medo de negociar, né? E perder. Colocar ela para circular aí, não render nada, perder até o que o senhor me deu. Porque eu sabia que o senhor é rigoroso. O senhor colhe onde o senhor não planta. O senhor é duro, a sua fama é esta mesmo, não é? Eu vou te julgar pelas tuas palavras. Não vou buscar outras não. Você acaba de se condenar. Você sabia que eu sou assim, que eu ia voltar e cobrar o que é meu, que eu cego onde não planto, que eu sou duro mesmo. Então, meu filho, você deveria ter buscado uma assessoria, aconselhamento. Você não sabe negociar, procura quem sabe. Desenvolva o seu dom, o seu talento. Matricule numa escola aí, vai estudar, vai buscar mentoria, vai buscar alguém que tem habilidade. Quer dizer, coloca no banco, o banco sabe mexer com isso. Busque aprender. Você tinha que saber, como, não sei mexer com isso aqui não, mas alguém sabe. Vou buscar conhecimento, buscar sabedoria, saber como, olha, eu estou aqui, eu tenho um dom, tenho uma graça, mas eu não sei usar.
vai buscar alguém que saiba te orientar. Não fique parado por isso não. Tem muita gente que sabe te ensinar, que te orienta, que mostra o caminho das pedras. Mas você está todo enrolado financeiramente porque você não tem, e vai perdendo a mina, e vai perdendo dinheiro, e vai perdendo. Meu irmão, busque um assessoramento, alguém que saiba, ele vai te orientar. Você está no problema, não sabe, mas quem está fora vai te dar caminho que você não está vendo, luz para você. Seja humilde e faça isso. Estou todo enrolado aí. Busque ajuda. Vai lá na Márcia, né? Vai buscar aconselhamento na Sara, né? Trabalha em banco, diretora de banco. Por que não foi lá no banco? Qual que é o melhor investimento? Eu não estou sabendo, né? Não é pecado, não é errado não. Buscar aconselhamento, assessoria. Pastor, eu tenho a vontade de trabalhar nisso, eu sinto uma chamada, eu sinto, mas não sei como começar. Tem gente aqui que vai te ensinar a começar, vai te dar a orientação, como agradar a Deus, como fazer render o talento, os dons de Deus, aquilo que você sabe que tem, mas não está sabendo desenvolver. Não põe, não marra num lenço não coloca não, porque o Senhor vai chegar. Mau servo, negligente. O jeito agora, meu filho, é pegar o que você tem e dar para quem tem 10. Mas alguém entra, bota o B dele no meio lá e vai falar com o nobre: senhor, mas ele tem 10. Não tem nem resposta na Bíblia, né? Se eu quero dar para ele, não é problema meu, não é? Não tem, a sequência aqui não fala. Alguém falou: senhor, ele tem 10. Ponto final. O Senhor Jesus nem deu moral para ele. Eu estou falando que é para dar para ele quem tem 10. Ainda era 11. É igual aquela história. Ele trabalhou das 5 da tarde às 6, às 18 horas. E vai receber quem ganhou, começou às 7 da manhã. Eu não posso dar para quem eu quero, quem é meu, não. Tem gente que chega na 1/10 hora e vai ganhar igual aquele que começou. Quem começou, aguentou o sol quente. Problema de Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Mas olha, a palavra, Jesus não esquece não. Vai, está tudo certo, não está? Não. Quanto àqueles que não aceitavam o meu governo, parece que o ensino é um, mas Jesus não esqueceu não, porque os judeus estavam rejeitando ele, né? Quanto àqueles que não quiseram o meu governo, o meu reinado, chama eles lá. Que mandou dizer: olha, nem volte aqui. Joga ele nas trevas. Joga nas trevas. De Deus não escapa nada, irmão. De Jesus não escapa nada. Parece até fora do contexto aqui. Jesus queria ensinar uma lição, mas ele não esqueceu que tem uma narrativa aqui no versículo, que alguém mandou um recado: nem volte aqui. Passou por aqui, foi cuidar de conquistar um reino, não volte aqui. Eu voltei, o reino é meu, as minas são minhas, tudo é meu, e você não me quis, então fica longe do meu reino. Vai longe do reino, vai para as trevas. Deus é justo, irmão. Ele está dando uma oportunidade para nós trabalhar para Ele. Desenvolva o talento de Deus, irmão. As habilidades que Deus te deu, coloca em prática para a expansão do reino de Deus. O reino de Deus vai avançando, vai conquistando, né, irmão? Vai tomando conta, porque esse povo está trabalhando, está negociando. Todo dia. Você ganhou algo para Jesus hoje, você fez um bom negócio, né? Você adorou Jesus hoje, fez um bom negócio. Você veio para a igreja hoje, fez um bom negócio. Tudo que eu faço, que é para a grandeza de Deus, eu estou negociando bem. Negociai até que eu volte. E Jesus está voltando aí, irmão. Fica em pé comigo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Levante uma das mãos para os céus. Senhor, comece a orar. Eu sei que o Senhor tem me dado talentos, dons, bens, habilidades, graça. Não é para me esconder isso não, é para me colocar em prática para a glória do Senhor, para a grandeza do teu reino, para avanço, aleluia, do teu reino neste mundo.
Eu quero ser usado, eu quero ser inteligente, eu quero ter sabedoria, quero ter graça para desenvolver, meu Deus, os bens que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ó Deus, que haja um engajamento maior, compromisso maior, responsabilidade de todos nós com as coisas do Senhor aqui neste mundo, porque outros não farão isto, porque eles não têm essa riqueza, nós temos. Está comigo, está com a igreja, com o teu povo, Senhor. Que cada um de nós possamos ser aquele servo bom, fiel, Senhor, que está multiplicando o teu capital aqui nesta terra, Senhor, até que o Senhor volte. Nos abençoe, nos guarda, nos aviva, nos renova, nos desperta, ó Deus, e cria em nós um senso de responsabilidade. Aquilo que Paulo falou: sobre mim foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Que possamos compreender, entender, aceitar, ó Deus, essa verdade, em nome de Jesus, ainda em pé, adore a Deus.